tudo bem? Essa música, esse finalzinho em particular, é um hino que marcou a conversão do meu avô, há muito tempo atrás, na Segunda Igreja Batista de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Ele se converte, o evangelho faz sentido para ele ouvindo essa música, então a cada vez que a gente ouve, vem algumas memórias aí que são, com certeza, parte da nossa herança e da nossa fé que é histórica. Gente, no último domingo à noite, o pastor Jay falou sobre missão. Quantos estavam aqui? Sobre engajamento na missão. Oramos aqui para que jovens fossem despertados para esse chamado. Na semana passada nós tivemos também o encerramento lá da nossa classe First Steps, onde nós falamos sobre missão também, e um dos textos que eu usei como base lá para a nossa conversa, foi um texto que foi mencionado também pelo pastor Jay aqui na semana passada, e nesse momento a gente vai ter a oportunidade de olhar para ele com um pouco mais de calma. A gente pretende se aprofundar um pouco mais nesse texto a partir desse momento. Hoje mais cedo, quem estava aqui no culto da manhã, em algum dos cultos, o pastor Jay falou sobre impacto, me marcou muito a história dele do esqui, eu não sabia, fiquei sabendo da história e realmente foi uma ilustração muito interessante, mas eu pensei em unir esses conceitos e aquilo ficou na cabeça sobre o modo como Jesus desenvolve o seu ministério. Ele falou muito sobre a ideia de você se preocupar em impactar pessoas ao seu redor, que pode ser que Deus esteja te chamando para impactar uma pessoa, e se a gente para pensar no ministério de Jesus, ele tinha toda a oportunidade de ter um alcance muito maior naquele momento. Ele estava cercado por multidões, em alguns momentos da sua vida ele era, de certo modo, as multidões tentavam seduzi-lo para aumentar a sua popularidade, mas ele estava firme na sua missão, e ao invés de dedicar tempo a multidões, ele dedica tempo a 12 homens comuns, e através desses homens, o evangelho ele vai avançando, chega até nós nos dias de hoje, e a minha oração é para que o evangelho siga avançando através de nós. Eu pensei em como começar, e a minha introdução hoje, eu quase ganhei ela hoje de manhã, quando o pastor Jay trouxe aqui uma camisa do time dele e mostrou. Eu pensei em trazer uma do meu time e mostrar também, porque ela tem uma marca no peito assim que diz que é o atual campeão da Libertadores, mas eu preferi não fazer isso, afinal de contas ele é meu chefe e eu não gosto dessas brincadeiras, então eu vou começar de outro jeito. Eu vou contar uma história pessoal para vocês. Você já recebeu alguma tarefa na tua vida? Alguma tarefa, alguém disse assim, olha, vai e faz isso. Você que é homem casado, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas falando para todos nós, você já recebeu em algum momento da sua vida uma tarefa, uma incumbência de alguém dizer para você assim, olha, a única coisa que eu preciso é que você vá e faça isso que eu estou falando para você fazer. Você já falhou em alguma dessas tarefas? Eu já. Quando eu era criança, eu e a minha família, nós morávamos lá em Macaé, eu sei que tem gente de Macaé aqui, o Marcinho está ali atrás, que eu conheço. Eu morava em um bairro chamado Novo Cavaleiros e tinha um supermercado chamado Alborg. Ficava aproximadamente 10 minutos de distância da minha casa. E por muitas vezes, minha mãe estava fazendo o almoço, eu estudava na parte da tarde, e enquanto ela estava fazendo o almoço, faltava algum ingrediente. E aí, como a família toda morava perto, a primeira reação era, não sei se isso era comum só lá onde eu morava, mas o que acontecia? A gente saía pedindo para ver se alguém tinha. Assim, se o mundo acabasse naquele momento, certamente ia ficar a gente para trás, porque ficou devendo 1 quilo de açúcar, um copo de sal, uma quantidade de arroz e coisas desse nível. Mas quando ninguém tinha, eu tinha que ir até o mercado. E eu ia ao mercado cumprir uma simples tarefa, vai lá e busca isso que está faltando. E a minha mãe, naquela pressa de resolver as coisas para 3 filhos, precisando ir para a escola, o marido chegando no almoço para trabalhar, toda aquela confusão que você já pode imaginar. E por muitas vezes eu ia, 10 minutos de caminhada indo, 10 minutos voltando, e 20 minutos depois, quando eu chegava todo feliz, munido daquilo que ela pediu, não. Munido de uma pergunta, o que era para comprar mesmo? Eu não sei se você já passou por isso, mas no meio do caminho eu me esquecia completamente de uma tarefa tão simples. Era apenas uma coisa que eu precisava fazer e a única coisa que me era exigida
eu não conseguia. Nesse momento, a minha mãe dava uma resposta comum a muitas mães, quando ela dizia coisas como, às vezes me dá vontade de sumir, sabe? Eu quero ver o que vocês vão fazer quando eu morrer. É muito difícil cuidar da casa sozinha. Aqui em casa tem eu para arrumar e 4, sobrava até para o meu pai, 4 pessoas para bagunçar. Eu quero saber o que vocês vão fazer quando eu não estiver mais aqui. O ponto é o seguinte, eu falhava numa missão simples que me foi designada. E por que isso acontecia? A grande verdade, e sendo bem honesto, é que naquele momento, aquela ordem que ela me deu, não era uma prioridade para mim. Porque quando ela me deixava sair para jogar futebol, nunca aconteceu, nunca na minha vida inteira, de eu chegar na frente da quadra e pensar assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque aquilo era uma prioridade para mim. Onde é que eu quero chegar? Pode ser que enquanto cristãos, a razão de nós não estarmos cumprindo aquilo que fomos ordenados a fazer é simplesmente porque essa ordem deixou de ser uma prioridade para nós. Nos foi exigida uma coisa, uma única coisa, e pode ser que essa falha de execução seja tão somente pelo fato de que nós não temos priorizado uma ordem que Jesus nos deu. Pior do que isso, pode ser que a tua pergunta hoje seja, que tarefa que era mesmo para realizar? Porque diante de tanta coisa que a gente tem para fazer na vida, em muitas situações a gente se esquece daquilo que é mais importante. Eu vim aqui para te lembrar aquilo que você não deveria esquecer. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28. Já dizia o poeta que o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Já ouviu isso em algum lugar? Tem uma música que fala sobre isso, mas enfim. Aqueles irmãos, os irmãos, em espanhol, né? Los hermanos, enfim. Mateus, capítulo 28, a gente vai ler do verso 16 até o verso 20. O texto diz o seguinte: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse texto que nós lemos, ele é chamado de grande comissão, porque na verdade a igreja ela é coparticipante da missão de Deus. Deus não dá uma missão para a sua igreja, mas Ele tem uma igreja que participa com Ele no exercício da sua missão. A tarefa que nos foi dada é tão somente essa, sermos colaboradores de Deus na sua própria missão, que é reconciliar consigo mesmo pecadores por meio da obra de Jesus. Há um autor que diz que Deus ele não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão, e isso faz o total sentido. Que tarefa é essa que nos foi dada? Irmos, fazermos discípulos de todas as nações, e todo esse texto que nós acabamos de ler. No texto correlato a esse, no Evangelho de Marcos, ele vai dizer no capítulo 16, no verso 15, o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E aqui nós começamos a entender que missão é essa, é simplesmente pregar o Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que nós que éramos inimigos de Deus por causa dos pecados dos nossos primeiros pais e dos nossos pecados, porque nascemos já herdando esse pecado original, através do que Cristo fez por nós, nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Ele viveu uma vida que éramos incapazes, ele cumpriu a lei de Deus com perfeição, ele morreu recebendo no seu corpo a punição pelos nossos pecados, e ele ressuscita ao terceiro dia, nos possibilitando um novo acesso a Deus. Esse mesmo Jesus nos garante que um dia vai voltar, e nessa certeza nós baseamos a nossa esperança e tudo aquilo que nós fazemos.
É por causa da fé nesse evangelho, é por causa da fé nessa mensagem que nós somos feitos povo de Deus e como povo de Deus recebemos então uma simples tarefa. Nesse texto, o evangelista cita na fala de Jesus por 4 vezes a expressão todo, com as suas variações, e é nessas expressões que eu quero refletir sobre algumas características dessa tarefa. Você vai ver aí toda, todas, todo, todos, tudo e só. Não tem negócio de todos na Bíblia não, tá? Que fique bem claro para você. Então, quando a gente percebe essas variações sendo apresentadas, a gente consegue perceber algumas características dessa tarefa. A primeira delas é a natureza da tarefa. Os discípulos partiram para Galiléia, a gente está falando de Jesus já tendo ressuscitado e dito para os discípulos, olha, vão e me aguardem por lá. E o texto começa nesse cenário, que os 11 discípulos, obviamente os 12, com exceção de Judas, eles vão para Galiléia, eles vão para o lugar que Jesus tinha designado. O texto vai dizer que quando viram Jesus o adoraram, mas alguns ainda assim duvidaram dele, e nós chegamos ao versículo 18, quando Jesus se aproxima deles e diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A natureza da tarefa que nos foi designada é toda a autoridade que pertence a Cristo. Irmãos, Jesus ele não diz que a autoridade foi dada a ele sobre a igreja. A autoridade de Jesus não é apenas sobre a igreja, ele é o Senhor da igreja, mas Deus o fez também Senhor sobre todas as coisas. A autoridade de Jesus é o que embasa essa nossa tarefa, essa nossa incumbência de irmos. Um escritor, um grande homem, na verdade, na história da igreja, chamado Abraham Kuyper, ele diz o seguinte sobre isso: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. É dessa compreensão que surge a grande comissão. Se nós somos comissionados, se nós recebemos essa tarefa de ir anunciar, se nós somos convidados e convocados, se nós recebemos essa ordem de estarmos engajados e comprometidos com a ideia do evangelismo pessoal, do anúncio do evangelho, do discipulado de pessoas, de crentes chegando à comunidade e sendo batizados, se tudo isso acontece, é tão somente porque a Jesus foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Não existe outra fonte de autoridade nessa tarefa que não seja o nome de Jesus, a quem Deus constituiu Rei e Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, o que isso significa em termos práticos? Se a autoridade, se a natureza dessa missão é a autoridade de Cristo, nós não precisamos da validação do Estado, do poder público, da política ou de quem quer que seja para realizarmos essa tarefa. O que nos confere autoridade e poder na execução da tarefa não é outra coisa senão o nome daquele que detém toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus Cristo. A gente vê muita gente preocupado em mudanças de governo, em mudanças de país, em possibilidades, em guerras culturais, em coisas acontecendo o tempo todo. E óbvio que a gente, enquanto cidadão, tem que se preocupar com algumas coisas, com a nossa situação, com o futuro dos nossos filhos. Eu não estou vendendo uma imagem de que podemos e precisamos ser alienados do mundo, não é isso. Mas eu vejo o crente no meio dessa discussão toda se esquecendo que acima de poderes, tronos, domínios e reinos, nós acabamos de cantar, existe um nome que é maior, existe um nome que é mais alto. A esse nome foi dada toda a autoridade no céu e na terra, e a natureza da tarefa que nos foi dada é tão somente porque a Jesus pertence toda a autoridade. Quando nós lemos essa ordem que ele dá, não só para os seus ouvintes originais, mas para todos nós enquanto seus discípulos, ele vai chegar no verso 19 e ele vai dizer o seguinte: portanto, vão. Essa expressão, portanto, nos indica que a próxima frase depende da primeira afirmação que ele fez. Quando ele usa a expressão portanto, ele está conectando as duas afirmações, ele está concluindo um trecho. Então, quando ele diz portanto vão, ele está deixando claro para nós que essa ordem para irmos está relacionada ao fato de que toda a autoridade lhe foi dada no céu
e na terra. A ordem que recebemos, a tarefa que nos foi designada é derivada da autoridade de Jesus. E essa autoridade, irmãos, ela é absoluta. Toda a autoridade me foi dada. É o Jesus que está falando aqui, é o Jesus que tinha acabado de ressuscitar. Se você se lembra das palavras de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai falar sobre todo o cenário, tudo que Jesus experimentou, sendo Deus, não julgou que ele devia apegar-se a isso, humilhou-se, foi reconhecido como um de nós e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus morre e o texto vai seguir dizendo, por causa disso, Deus o exaltou sobre maneira, Deus deu a ele toda a autoridade, por isso ele está dizendo que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus recebe essa autoridade e ele a usa para fundamentar a nossa tarefa. E o texto segue com a segunda expressão dessa palavra aí, todos e todas, nos mostrando agora o alcance da tarefa. Se a natureza dela é toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, o alcance dela é o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações. O alcance da tarefa, então, tem a ver com todas as nações. E é interessante nós pensarmos que esse evangelho de Mateus, especialmente, ele foi escrito principalmente para os judeus. É no evangelho de Mateus que ele traz ensinamentos de Jesus e relaciona com a lei. Em muitos lugares do Evangelho de Mateus você vai ver escrito assim: Jesus fez tal coisa e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta tal. Não sei se você já percebeu isso nas suas leituras, mas é exatamente porque esse Evangelho é escrito para judeus. E os judeus, os leitores originais, os ouvintes originais de toda essa história, eles eram nacionalistas. Eles eram bairristas, eles discriminavam os outros povos. Nós falamos sobre isso há algumas semanas na história do bom samaritano. Eles se viam como mais especiais para Deus do que todos os outros, simplesmente pelo seu lugar de nascimento. Na descrição dessa tarefa, Jesus deixa claro para essas pessoas que o seu povo, os seus discípulos, deveriam anunciar o Evangelho em todas as nações. Quando a gente ouve isso, a gente pensa, legal, iniciativas missionárias, alcançar gente de todas as nações. Agora, quando nós olhamos isso sob a ótica de um judeu do primeiro século, escutando Jesus dizer isso, eles que tinham essa expectativa de serem a nação mais especial para Deus, eles que tinham a expectativa de que um Messias viria para ser um salvador político para a nação, alguém que viria para libertá-los do domínio do império, um rei, um verdadeiro rei, cheio de pompa, de majestade. E de repente surge alguém simples, nascido numa manjedoura, que se proclama o rei dos reis. E esse alguém vive uma vida, é morto, e depois de ressurreto ele diz que eles tinham uma missão, e essa missão seria para alcançar a todas as nações. Eu percebo que Jesus não está muito preocupado com as expectativas que nós temos acerca dele. Ele está preocupado em cumprir a sua tarefa. Ele é especialista em frustrar as nossas expectativas que estão nos lugares errados. Enquanto as pessoas esperavam que viesse um rei, nascendo num lugar magnífico, ele nasce em uma manjedoura. Quando as pessoas esperavam que o auge da manifestação da sua glória seria a destruição de todos os inimigos políticos, a decretar a falência do Império Romano de uma vez por todas, o auge da sua glória se dá quando ele está na cruz. E a humanidade o coloca num sepulcro, então, determinando um lugar para que Jesus esteja, mas ao terceiro dia ele ressuscita, nos mostrando que ele é maior do que a morte e que o compromisso dele é com a sua missão e não com as expectativas erradas que nós criamos acerca dele. Pode ser que você esteja vivendo um caminho de frustração com Jesus, mas é tão somente porque você não conhece o Jesus das Escrituras, mas você tem criado um Deus à sua imagem e semelhança, fazendo o contrário do que a Escritura nos mostra. Você tem se frustrado com as suas falsas expectativas e você tem depositado esperança demais em coisas que Ele nunca te prometeu. O compromisso de Jesus não é com o que você espera dele, é com a sua própria missão, com a sua própria palavra e com a sua própria glória.
Os judeus, eles não entendiam isso, eles se julgavam os mais especiais, mas Jesus deixa claro que ele busca o verdadeiro discipulado de todas as nações. Todos os povos devem ser trazidos sob o jugo da autoridade do Deus Trino. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É legal que a gente vê essa tarefa e a gente tem toda a certeza de que ela vai ser cumprida exatamente desse modo. Porque quando a gente adianta algumas páginas da Bíblia, eu vou te dar um spoiler de como termina essa história. No final de tudo, a gente vai ver os 24 anciãos diante do trono de Deus, dizendo assim, tristes, porque não havia ninguém que fosse digno de chegar diante do livro, abrir o livro, desatar os selos. Mas de repente surge um cântico de louvor entre eles, dizendo, digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda raça e de toda nação. Essa tarefa que nos é dada, nós temos a certeza de que ela será cumprida, porque ela não depende da nossa performance, ela é derivada daquele que detém toda a autoridade no céu e na terra, e isso muda todas as coisas. Ele enfatiza aqui a questão do batismo, que é uma forma de nós mostrarmos visivelmente que alguém está se unindo ao corpo de Cristo, e esses que são alcançados pelo Evangelho creem em Jesus e vão sendo ensinados, se batizam, vão aprendendo mais sobre Cristo, automaticamente se tornam discípulos de Cristo, se reúnem como povo de Deus, no meio do povo de Deus que é a igreja, e por serem discípulos de Jesus, a eles é confiada a mesma tarefa, de ir e fazer discípulo, e esses que vão alcançados vão sendo ensinados, e se você não percebeu, essa é uma tarefa contínua até que ele volte. Esse discipulado, esse ensino, isso acontece o tempo todo na vida, no cotidiano, não é um programa específico da igreja, é o que a igreja é o que a igreja faz. Uma padaria vende pão, uma sorveteria vende sorvete, e uma igreja prega o evangelho e faz discípulos. É o que faz da igreja uma igreja. É nesse ambiente do povo de Deus reunido que acontece o discipulado, o batismo, o ensino. E o texto segue nos mostrando também agora o conteúdo da tarefa, quando no versículo 20 Jesus vai dizer, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. O conteúdo da tarefa é simples e ao mesmo tempo complicado, porque o conteúdo da tarefa é todas as coisas que ele tem ordenado. A primeira coisa que a gente consegue perceber é que Jesus não diz a todas as coisas que eu tenho sugerido, mas ele diz a todas as coisas que eu tenho ordenado. Isso fica muito claro para nós, que estar comprometido com o avanço do reino de Deus, com o avanço do evangelho, com o anúncio da palavra de Deus, não é algo opcional para um cristão. Jesus deixou para nós uma ordem, não uma sugestão. Lembre-se, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele não é um coleguinha teu que está te pedindo para você fazer alguma coisa. Ele detém toda a autoridade e Ele está te dando uma ordem para que você esteja comprometido com isso. Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não tem a menor possibilidade de você se dizer um cristão e não estar comprometido com o anúncio do evangelho. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso nos faz pensar também que o nosso dever é ensinar aquilo que Cristo ordenou, e não aquilo que eu interpreto do que Cristo ordenou. A gente tem facilidade demais em criar as nossas próprias agendas, as nossas próprias regras, os nossos próprios conjuntos de valores, e às vezes gastamos tanto tempo com isso, que nos esquecemos daquilo que deveria ser fundamental, que é tudo o que Jesus nos ensinou. Nós temos a incrível facilidade de confundir o que Jesus ensinou com aquilo que nós achamos importante. E nós vamos criando conjuntos e padrões de justiça própria, que tem muito mais a ver com as nossas preferências, com a nossa herança religiosa, com o nosso passado, com a história da nossa família, mas foram coisas que Jesus nunca ensinou ou ordenou que fizéssemos. O conteúdo dessa tarefa é tudo o que Ele nos ensinou.
Por outro lado, nós corremos o risco também de cair no outro erro, de não ensinar tudo, mas selecionarmos aquilo que nós queremos ensinar. Evitamos temas complicados, complexos, porque para alguns a aprovação popular vale mais do que a obediência a Jesus. Você não foi chamado a ser um sommelier do ensino de Jesus. Você não foi chamado para fazer uma triagem daquilo que você acha que se aplica ao povo de Deus e não se aplica. Nós somos chamados a ensinar a todas as coisas que Ele nos ordenou. Se nós somos chamados a ensinar a todas as coisas que Ele ordenou, nós somos chamados a ensinar todas as coisas que Ele ordenou. Você consegue perceber a diferença nessa ênfase? Jesus, quando começa o seu ministério, no Sermão do Monte, ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Não sei se é exatamente essa ordem. Os que têm fome e sede de justiça, porque alcançarão. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ele vai falando sobre isso. Depois ele começa a trazer a interpretação da lei, dizendo: vocês ouviram o que foi dito isso. Eu, porém, vos digo que é desse modo. Vocês ouviram que se alguém matar o seu irmão, essa pessoa deve ser morta também como punição. E algumas pessoas têm a ideia de que Deus era um Deus severo no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele é um Deus mais light. Você já ouviu pessoas, ou talvez você mesmo tenha essa impressão, que Deus no Antigo Testamento era um pai, no Novo é um avô. Porque afinal de contas não dá muito certo exigir tanto, então a gente vai de forma mais light. Isso não faz o menor sentido. A gente olha no Antigo Testamento a lei dizendo que se alguém matar deve ser morto. E Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo que se você odiar o seu irmão, você é um assassino. A lei dizia que se alguém fosse apanhado em adultério, deveria ser apedrejado e tudo mais. Eu, porém, estou dizendo a vocês que se você olhar com uma intenção impura no seu coração, você já é um adúltero. Ele vai reinterpretando a lei, deixando claro que o padrão de justiça que Jesus exige é algo que nós não conseguimos alcançar. E os discípulos certamente estão preocupados. Se obedecer toda a lei nós já não éramos capazes, quanto mais com essa interpretação ainda mais rígida, o que será de nós? E agora quem poderá nos defender? E Jesus não responde com um chapolim colorado, mas ele olha nos olhos dos seus discípulos e diz o seguinte: não andem ansiosos, não andem preocupados, porque vocês vão comer, beber, não se preocupem com nada disso. Quem não conhece a Deus é que se preocupa com essas coisas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se preocupem com o que é mais importante, e as coisas que são secundárias naturalmente virão até você. Pode ser que você esteja me olhando hoje com a mesma preocupação desses discípulos, e pode ser que para você seja muito complicado pensar em toda essa tarefa. Pode ser que você sinta-se inadequado para uma tarefa tão complicada. Pode ser que a sua solução para isso seja terceirizar a sua tarefa. Afinal de contas, a igreja já paga pastores para isso, não é? Mas eu queria deixar muito claro para você que essa tarefa ela é tua enquanto discípulo de Jesus. Mas não precisa ficar desesperado, não. Porque se nós temos em toda a autoridade a natureza da tarefa, se nós vemos o alcance da tarefa que é todas as nações, se o conteúdo da tarefa é todas as coisas que Ele nos tem ordenado, nessa tarefa, irmãos, nós temos a certeza de que teremos êxito, porque nesse texto existe também uma promessa nessa tarefa, e essa promessa é a seguinte: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Literalmente, aquele que detém toda a autoridade no céu e na terra está dizendo para você: eu estou com você todos os dias. Você já se sentiu seguro na vida por causa de alguém? Você está numa situação complicada, mas você está do lado de alguém que consegue resolver, e aí você fica seguro por causa do conhecimento e da autoridade que essa pessoa tem. Imagina agora você estar com a pessoa que tem toda a autoridade nos céus e na terra, não do seu lado, mas habitando dentro de você. Por que razão você ainda fica preocupado, ansioso, com medo, apreensivo? É simplesmente porque a gente não crê nisso em termos práticos.
O modo de carregarmos a autoridade de Jesus para executarmos essa tarefa com êxito é a presença do Espírito Santo em nós. Deus decidiu habitar em nós por meio do seu Espírito Santo. A promessa que Ele faz é a seguinte: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Como é que Jesus está conosco todos os dias? Por meio do Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem nos faz confessar Cristo como Senhor. É Ele quem habita em nós, nos capacitando e dando autoridade e poder para a execução dessa tarefa. Pouco antes de subir aos céus, Jesus diz para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo da promessa. E é na igreja, é na comunhão dos que creem, que o Espírito Santo de Deus opera, capacitando o seu povo com dons, com a finalidade da edificação do corpo e de que outros sejam alcançados, a fim de que essa tarefa siga acontecendo. No início do seu ministério, Jesus ele leu o texto, o rolo do profeta Isaías, na sinagoga, Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Senhor me ungiu para pregar boas novas. Sabe o que significa literalmente a palavra evangelho? Boas novas. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita para nós anunciarmos o evangelho. Outra informação importante é que, ao contrário do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo ele vinha sobre pessoas específicas, com finalidades específicas, depois da descida do Espírito Santo, que está narrada em Atos capítulo 2, que é o dia de Pentecostes, Deus ele decidiu habitar em nós. Se você crê em Jesus, o Espírito de Deus habita em você. Se você crê naquele que tem toda a autoridade, o mesmo Espírito que habitava em Cristo, o capacitando, o guardando, o protegendo, é o mesmo Espírito que habita em você, literalmente. Paulo diz aos Romanos que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Ou seja, se você crê em Jesus, naturalmente você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Isso é fantástico, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Paulo compara essa experiência com um tesouro valioso guardado em vasos de barro. E é exatamente isso que nós somos. Vasos de barro, que quebram com facilidade, que não têm valor algum neles mesmos ou em nós mesmos. Mas Deus decidiu colocar sobre nós o maior tesouro que poderia haver, que é a sua própria presença habitando em nós. Se você está preocupado na execução dessa tarefa, lembre-se que ela não depende de você, mas aquele que detém toda a autoridade decidiu morar em você por meio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que capacitou Jesus para pregar boas novas, para libertar cativos, para proclamar liberdade aos algemados, para trazer vista para os cegos, para curar aleijados, para realizar todas essas coisas, é o mesmo Espírito Santo que habita em você. Eu estou indo para a conclusão e eu quero voltar para o meu testemunho triste, meu tristemunho. Se eu às vezes não conseguia cumprir uma tarefa tão simples, que era ir no mercado e voltar trazendo alguma coisa, o que dizer dessa, né? É uma tarefa difícil de fato, mas eu queria que você pensasse comigo o seguinte: quão extensa é a autoridade de Cristo? Ela engloba toda a autoridade no céu e na terra. Quão amplo é o discipulado a ser aplicado? É envolver o discipulado e fazer discípulos de todas as nações. Quão completo é o treinamento a ser desenvolvido? Ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É fato, irmãos, que a tarefa diante de nós é enorme, mas graças a Deus, ela não depende totalmente de nós. É óbvio que nós temos que ter essa responsabilidade, compromisso, engajamento, mas em última instância o apóstolo Paulo tem um texto que é fantástico. Ele vai dizer assim: eu trabalhei mais do que todos, eu me esforcei mais do que todos, eu lutei mais do que todo mundo para que o evangelho propagasse, graças a Deus as coisas aconteceram,
mas no fim das contas, não fui eu que fiz, mas é a graça de Deus habitando dentro de mim. Compreender que a tarefa não depende de nós não é de forma alguma um chamado para nós ficarmos inertes e acomodados, muito pelo contrário, é um chamado à ação. É exatamente porque não depende de mim que eu preciso me engajar e me envolver, porque eu estou me submetendo àquele que é o Senhor sobre todas as coisas e não depende de mim para absolutamente nada, mas ainda assim decidiu me chamar para ser parte daquilo que Ele mesmo quer fazer no mundo, reconciliar pecadores consigo através da obra de Cristo. A tarefa diante de nós é enorme, mas ela não depende de nós, ao contrário. O equipamento que nós temos é mais do que suficiente. Aquele que com toda a autoridade nos comanda, estará conosco todos os dias e nos capacitará na execução dessa árdua, porém gratificante tarefa. Que o Deus que está conosco todos os dias, morando em nós por meio do seu Espírito Santo, nos lembre dessa verdade sempre, a fim de que estejamos, como consequência disso, engajados, comprometidos, responsáveis nessa missão, e que a compreensão desse Evangelho nos impulsione e nos engaje nessa tarefa para a glória dele mesmo. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que nos lembra da nossa principal tarefa, a mais importante, que por tantas vezes nós temos negligenciado, ou porque ela não é uma prioridade para nós, ou porque a gente está tão envolvido com coisas secundárias que a gente acaba não priorizando o que deveria ser mais valioso. Obrigado porque ainda assim a gente pode confiar no Senhor, e o Senhor nos dá hoje mais uma oportunidade de sermos lembrados dessas verdades tão fundamentais. Muito obrigado, porque o Senhor, que tem toda a autoridade no céu e na terra, decidiu habitar em nós por meio do Espírito Santo. Que a gente compreenda o valor disso, porque se nós compreendermos o valor disso, a gente não vai se acomodar diante da enorme tarefa que temos, mas a gente vai se engajar cada vez mais, gratos por não merecermos, mas ainda assim sermos parte daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Que seja assim, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.